Retomamos então a reunião. Conselheiro Jarbas, o item 4 a 5.12. Por favor. Item 5.12, pedido de reconsideração, interessado Brasil Telecom S.A., processo número 53.500.009440 de 2010, conselheiro relator Jarbas José Valente. Obrigado, Cristina. Eu fiz questão de destacar esse processo pela importância e pela qualidade dele. É um processo, eu diria assim, emblemático para a agência, até pelo conteúdo dele. É um pedido de consideração dela como concessionária do STFC e também como autorizada do Serviço de Comunicação Multimídia. Uma decisão aqui do Conselho, que decidiu por conhecer do recurso administrativo, contra a decisão da Superintendência de Serviços Privados, para no mérito negar-lhe provimento. Não conhecer da manifestação do memorial de decisão por preclusão consumativa, não receber a manifestação também por preclusão consumativa e não receber o memorial também por preclusão consumativa. Esse processo, como eu disse, é importante a gente até debater um pouco e trazer ele aqui de público que tem entendimento, porque à época a Superintendência de Serviços Privados aplicou uma cautelar a Brasil Telecom, determinando a interrupção de prática que implique venda casada do Serviço de Comunicação Multimídia com outros serviços de telecomunicações, inclusive o STFC. 2. Condicionamento de vantagens para o assinante do SM mediante contratação do STFC ou de outros serviços de telecomunicações, salvo promoções. 3. Exigência de ônus excessivos ao interessado na contratação do SM quando comprovada a oferta em conjunto com outros serviços de telecomunicações que possam forçar a contratação de serviços em venda casada. 4. Uso do preço do serviço de comunicação multimídia como mecanismo de recusa de oferta do serviço em separado, inclusive a fixação de preço de serviço em separado em valor superior à oferta conjunta de menor preço, contendo SM de características semelhantes. E fixar a multa, na época de R$10 milhões, por descumprimento da terminação anterior de qualquer um daqueles itens. Essa matéria foi instruída pela superintendência, também do ponto de vista didático, foi muito clara ao caracterizar o que é uma venda casada, o que é um uso comumente chamado de combos ou de bundle, como que isso influencia e caracteriza a venda casada sob a ótica tanto da regulação da ordem econômica, da 8884 à época, quanto também do Código do Consumidor. Tem provas materiais nos autos, deixando claro que, na época, a Brasil Telecom, ao oferecer individualmente a prestação do serviço de comunicação multimídia, o oferecia com valor 900% acima do valor se ele quisesse adquirir o serviço em conjunto com o STFC. Então, essa matéria foi relatada pela conselheira Emília. A empresa, agora no pedido de reconsideração, ela basicamente traz que não há aplicabilidade da preclusão consumativa em todos aqueles documentos apresentados, necessidade que deveria ter a manifestação da Procuradoria nesse processo, não concorda com a prática de venda casada, insuficiência probatória dos temas nossos que tem as reclamações dos usuários, a comprovação dessa forma que estava sendo feita. E conta também o valor, para achar também muito alto, uma multa de 10 milhões caso descumprisse um desses itens. Esta matéria foi aprovada pelo Conselho Diretor, acatando integralmente o voto da conselheira Emília, ao qual também aqui eu trago muito claro para essa análise, e onde demonstrou muito bem no voto a prática da venda casada, o contrário que era aqui alega como inexistência. Ela também alega a necessidade da manifestação da Procuradoria, está claro que, de acordo com o artigo 34 do Regimento Interno, isso não é necessidade, porque foi atendido na medida em que o presente caso não se enquadra em hipótese de pronunciamento obrigatório do órgão jurídico. A matéria foi muito bem caracterizada pela Aratec e pela conselheira Emília, explicando muito, de forma bastante cuidadosa e uma análise bastante clara, do que é empacotamento, do que é venda casada, do que é bundle, do que não é bundle, o que está na regulamentação vigente, tanto da legislação da 8884, quanto também
Código de Defesa do Consumidor, como também da própria regulamentação da Anatel, e a comprovação nos autos para que se caracterizasse de fato que não é que nós estamos contra a venda casada, porque existe venda casada de várias formas. Você não compra um sapato separado do outro porque tem que estar junto, e assim vai. Mas aqui foi demonstrado, não só do ponto de vista técnico, como regulatório, como também da ordem econômica, que está claro a indução da não possibilidade, por majoração do preço de um dos insumos, o qual ela é dominante nos dois mercados relevantes, tanto no mercado relevante do STFC em todas as suas modalidades, seja local, longa distância nacional e internacional, como também ela é dominante no mercado do serviço de comunicação multimídia. Então, esse é um caso que ficou muito bem caracterizado, eu aqui praticamente transcrevi muito da análise da conselheira Emília, por ter enfrentado muito bem, do ponto de vista jurídico, legal, também regulatório, essas questões, demonstrando a materialidade da venda casada. E aí tem todos os seus conceitos, muito bem colocados e definidos. Está aprovado nos autos, então, que há, pela legislação vigente, a venda casada, e isso é um prejuízo ao cidadão que muitas vezes não quer nem precisa de ter o serviço de telefone fixo comutado, mas dependendo do lugar que ele está, só poderia adquirir o serviço de banda larga se tivesse que adquirir conjuntamente também o serviço do STFC. Então, por isso, a nossa proposta aqui é conhecer do pedido de reconsideração e, no mérito negado de provimento, mantendo integralmente a decisão anterior do Conselho Diretor com relação a essa questão de venda casada. Um debate. Só queria fazer um comentário, que nessa questão aqui, a empresa Brasil Telecom tem 77% do mercado de telefonia fixa e tem 25% do mercado de banda larga. E pela regulamentação do CAD, toda empresa que tem acima de 20% de um mercado relevante, ela é considerada que tem poder de mercado. Porque a venda casada, tem que ficar muito claro isso, que ela é em relação ao poder de mercado de um dos serviços que ela pode exigir a contrapartida de outro. Mas a gente tem que ficar muito atento a essas definições econômicas de venda casada em relação à participação econômica, não? Perfeito. Por isso que eu fiz questão nesse meu voto trazer embora todos esses conceitos. A competição também no mercado de banda larga. Mas aqui no conceito tem todos atentos para separar o que é bando, que pode ser feito, pode vender um. Aí tem vários bandos, tem bando individual, bando misto, que ela pode fazer, mas tem bandos que são prejudiciais à concorrência, quando de fato tem essa comprovação do ordem econômica que em ambos os mercados e produtos relevantes, a empresa também é dominante. E aí, nesse caso, torna mais dominante. Por isso que eu fiz questão, nesse voto, trazer todos esses conceitos, por ser uma matéria, do ponto de vista até didático, para que outras que venham, não é só porque não pode ter venda casada. Em caso que pode ter venda casada, assim, não há nada que impeça que não tem. Então, logo a gente aprova o SEAC, seria muito importante que a gente se debruçasse sobre o debate de serviços convergentes. Porque nós estamos aprovando um projeto que vai liberar serviços e produtos de mais de uma banda larga, TV por assinatura, telefonia. Isso é muito importante, que a Aratec tem um aprofundamento desse debate sobre participação econômica e sobre poder de mercado. É muito importante que nós aprofundemos esse debate, mais uma tarefa para a superintendência executiva lá, Marildo, viu, Marildo? Alguma coisa em votação? A votação agora é Bechara. Parabenizo o relator e a relatora, né, do recurso administrativo do Conselho Emílio, porque realmente esse voto ficou muito bom. Eu acompanho o relator. Zerboni? Eu também acompanho o relator, só queria fazer um comentário sobre a manifestação do presidente. Na verdade, a gente precisa separar a questão da venda casada, ela envolve duas questões diferentes, com pressupostos diferentes e caracterizações diferentes. Um é o direito consumidor, o outro é o direito concorrencial. A própria caracterização da venda casada no direito consumidor é completamente diferente da caracterização da venda casada no direito concorrencial. O presidente ressaltou a questão da dominância de mercado da Brasil Telecom,
na área da telefonia fixa e como que isso, nesse presente caso, poderia ser utilizado para transferir o seu poder de mercado da telefonia fixa para o mercado de banda larga. Em tese, poderia caracterizar uma infração à ordem econômica vedada pela lei antitruste. Agora, isso perpassa, inclusive, outros casos aqui da agência. Nesse caso, se nós caracterizássemos exclusivamente nesse ponto, o órgão competente para punir infrações à ordem econômica é o CAD. E a Anatel hoje ainda tem, porque a nova lei antitruste ainda está na vacatio legis, ainda tem competência para instruir os processos. Então, isso eu acho que já foi abordado no Conselho Diretor anteriormente. A Anatel possui a competência regulatória, por uma conduta vedada sob o aspecto regulamentar da agência e também sob o aspecto do direito do consumidor, que cabe à Anatel, inclusive, pelo decreto de regulamentação da agência, cabe à Anatel a aplicação de sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. Então, ela tem competência para sancionar esses casos sem prejuízo da sanção que pode ser aplicada pelo CAD. E, muitas vezes, a área técnica da agência só abria procedimentos sancionatórios regulamentares, que seriam os PADOS. Então, isso, obviamente, que reduz a nossa preocupação hoje, porque a agência acabou perdendo essa competência. E o que eu acho que a gente deve orientar a área técnica sempre, nesses casos, é que, a partir de agora, a partir da entrada em vigor, melhor dizendo, da nova lei antitruste, que esses casos sejam comunicados ao CAD, porque poderiam, em tese, configurar infração à ordem econômica. Em relação à caracterização da venda casada como proibida com base no regulamento e no direito do consumidor, isso fica mais claro, inclusive, porque essas cautelares foram editadas, inclusive, contra a GVT. E a GVT ela não tem posição dominante de mercado. Então, é óbvio que essa cautelar especificamente, ela foi baseada estritamente na visão consumerista. Porque se fosse concorrencial, não faria sentido nenhum ser aplicada uma cautelar contra a GVT, porque não há possibilidade de transferência de poder de mercado, simplesmente porque ela não tem. Então, eu só queria fazer essa distinção. O voto, tanto da conselheira Emília quanto do conselheiro Jarbas, está muito bom realmente, trabalha todos esses pontos. Eu só queria deixar claro e colocar já que o Conselho oriente a área técnica nesses casos, que em tese pode configurar infração à ordem econômica, que hoje instaure o processo administrativo por infração à ordem econômica e, a partir da entrada em vigor da lei antitruste, que comunique ao CAD a possibilidade de condutas anticompetitivas. Chuta com o voto. Acompanho, já tinha falado, acompanho o relator. Com o relator. Também voto com o relator. Conhece e nega provimento nos termos da análise oratória. 5.15. Item 5.15, recurso administrativo. Interessado Brasil Telecom S.A. e TIM Celular S.A. Processo 53.500.002157 de 2008. Processo em pedido de vista. Conselheira relatora Emília Maria Silva Ribeiro Cury. Processo apresentado à deliberação na reunião do Conselho Diretor número 623, de 29 de setembro de 2011, na qual foi concedida vista ao conselheiro Jarbas Valente, que teve sua prorrogação de prazo concedida na reunião do Conselho Diretor 624, de 6 de outubro de 2011, por 60 dias. E conselheiro Jarbas Valente. Obrigado, Cristina. Aqui é um recurso administrativo do Brasil Telecom, né, contra uma decisão lá da SPB, em rito de reclamação administrativa proposta pela TIM.
a SPB, na sua conclusão, ao arquivar o processo, resolveu caracterizar que havia indícios de infrações e determinou também a instalação do PAD. A discussão é se caberia recurso contra essa instalação do PAD. Eu encaminhei, então, o memorando à Procuradoria, e a Procuradoria Federal, então, na sua resposta, deixou muito claro que o processo, sim, pode ser levado a um PAD ou ele pode ser arquivado. E o fato, no despacho, está sendo decidido por abrir um PAD, isso não poderia, de nenhuma forma, pelo que está no regimento interno, ser questionado. Mas, no parecer da Procuradoria, no item 53, ela coloca, de todo modo, apenas para fins de complementação da determinação contida no despacho número tal, da data tal, entende essa Procuradoria que, em juízo de confirmação, o Conselho Diretor expressamente ratifique a determinação de abertura de PAD em desfavor da Brasil Telecom, apenas indicando expressamente a conduta irregular a ser apurada, bem como correlato dispositivo legal, contratual, regulamentar, tido por violado, quando então da instalação do respectivo PAD. Então, a par de tais considerações, com relação a essa questão, eu acato a sugestão da Procuradoria, acompanho a proposta contida na análise da conselheira Emília, na minha conclusão, e também incluo mais um item que é determinar a área técnica que no ato de instalação do PAD, destinado a apurar indício de irregularidade, indicado na presente reclamação administrativa, indica expressamente as informações apontadas no item 53 do parecer da Procuradoria Federal. Um debate? Votação. Deixar. Eu, assim como o conselheiro Jarbas, acompanho a relatora, com observação do acréscimo feito por ele. Também acompanho a relatora com acréscimo do Jarbas. Também acompanho a relatora com acréscimo do Jarbas. O 5.15, Brasil Telecom S.A. TIM celular, fica definida assim a votação. Não conhece o recurso dos termos da análise da relatora, acrescida das considerações do conselheiro Jarbas Valente. 5.16. Item Só 5.16. desculpe, eu acho que eu teria que votar também a acréscimo do conselheiro Jarbas Valente, não? Volta. Mantenho aí minha análise e acrescento, então, o voto favorável ao acréscimo do conselheiro Jarbas. Item 5.16, proposta de norma, interessado, Gerência Geral de Competição, PBCP, processos 53.500, 015, 785 de 2011, conselheiro relator Jarbas Valente. Obrigado, Cristina. Também destaquei essa proposta de revisão para achar também que ela é muito importante até pelo futuro dos próximos reajustes que nós vamos aplicar utilizando o nosso índice, que é o IST. Até para aproveitar a oportunidade, já que tem muita gente assistindo, ou pode vir assistir depois a essa reunião, e não tem acesso ainda aos nossos relatos em tempo real, eu preparei essa apresentação para facilitar o entendimento e o porquê dessa revisão nesse momento. Então, é uma proposta de revisão da participação percentual das despesas de referência, né, que chama ponderador final, PF, e dos índices de preço associados a cada rubrica contábil que compõe o índice de serviço de telecomunicações ST. Muito interessante a gente colocar esse tipo de coisa. A próxima. Só para a gente imaginar e ver o que é que ocorreu desde quando a Anatel resolveu criar o índice. No passado, nós utilizávamos para fazer as correções e as atualizações das tarifas, dos preços, e muitos dos preços de serviços privados, o Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna e GPDI. Aí, na discussão, e foi muito importante nessa época, que a Anatel deveria ter um índice específico, né, que é o IST. Esse IST nada mais é do que a avaliação das rubricas específicas de despesa de todas as operadoras consideradas importantes ou relevantes no processo, para adequação deles com os indicadores existentes no mercado, de tal forma que a estrutura e o vetor criado
para essas empresas resultantes possa ser ponderado com os índices específicos de cada um desses indicadores de despesa que sejam devidamente adequados. Então, com isso foi criado o IST, lá em 2005, a gente acompanha aí nesse gráficozinho, que o ST, que é a cor verde, está abaixo, ao longo desse período ele teve uma evolução muito menor do que o IPCA, que também hoje a gente compara com o ST, é ponderado, e do que o índice oficial na época que a gente utilizava o GPDI. Então, a gente mostra aí, caso a gente tivesse continuado com o GPDI, as tarifas e preços estariam hoje num valor muito acima do que está com o IST, mesmo não considerando depois nós criamos o fator X, que é o fator da produtividade. Independentemente da produtividade, só o fato de ter um indicador específico que representa e tem, aí como está escrito na transparência, maior aderência à variação das despesas envolvidas na situação de serviços de telecomunicações, ele se torna muito adequado. Na próxima, a resolução que criou isso, a resolução 420, lá de novembro de 2005, depois foi atualizado por essa 532, e ainda 532 que nos obriga, eu acho aí de forma bastante acertada, que a Anatel pudesse revisar todo o conteúdo desse composição do ST e saber se nós devemos manter o que estava ou devemos atualizá-lo e recalcular novamente aqueles vetores de despesas dessas empresas que compõem um índice na hora de fazer as comparações com os índices, ponderar com os índices atuais. Então, está determinado que essa ponderação deve ser feita a cada 3 anos. A última que foi feita foi em 2009, com os valores, com os balanços, né, dos anos fiscais das empresas envolvidas, lá de 2006. Então, baseado nesse vetor que fica fixo durante 3 anos, nós então aplicamos o IST no ano de 2009, 2010 e 2011. Portanto, agora a partir de 2012, para o próximo triênio de 2012, 2013, 2014, esse novo vetor que está sendo criado em função dessa revisão, que foi proposta nessa resolução que atualizou a resolução antiga, que está sendo apresentado. Aí tem que ver a discussão da adequação e relevância das despesas e índices, observando a representatividade das modalidades de serviço, dos regimes de exploração e das prestadoras envolvidas. Tudo isso foi totalmente discutido, se devíamos ampliar, ter mais operadoras, devemos manter a mesma comparação de índices, etc. Eu vou descrever muito rapidamente o que é que foi feito. Essa aqui é a estrutura, né, da básica do vetor de despesas que envolve as empresas representativas no setor. E a metodologia baseia-se basicamente em uma cesta ponderada de índices, né, definida a partir da participação percentual de cada despesa na estrutura de despesa de referência. E, à época, se utilizava todas as concessionárias do STFC e as empresas do SMP com poder de mercado significativo, com PMS. Para essas empresas, então, definiu aí as despesas que compõem o indicador desse vetor, despesa de pessoal, de baixo do pessoal, material, planta, material, tal. Para cada uma dessas é verificada no balanço da empresa qual a ponderação que tem determinada e todas as outras para identificar o peso específico. E esse índice que é criado, que é esse índice de referência, ele então é comparado com o índice também existente no mercado. Por isso que tem esse índice de preço associado que está na coluna da direita. Então, no caso de pessoal, por exemplo, a despesa que vai ser caracterizada por esse conjunto de empresas, depois ela é ponderada com o IPCA, que foi o índice considerado para pessoal. E assim vai. Outros índices, como, por exemplo, o IPA, para material, TP, cartão, e assim vai. São vários índices que foram sendo adaptados, que depois há uma multiplicação desse vetor de despesas pelo vetor do índice de preço associado, mensalmente, que a Anatel vem fazendo isso com esses valores naquela despesa desse vetor nosso de despesa, que é um vetor criado e tem seu padrão e seus valores mantidos pelo período de 3 anos. Primeiro, o vetor de participação atual, que foi esse feito baseado nas informações contábeis desse vetor de pessoal material, é de 2006, valendo a partir de 2009, que valeu 2009, 2010 a última, agora esse ano 2011, até o final desse mês, que a gente calculará então o IST de dezembro no ano que vem, mas baseado nesse vetor. E aí tem, para a gente ter ideia, a participação percentual que se levou na época, em 2006, no balanço de todas as empresas que criou o vetor. Então, o pessoal, por exemplo, tinha uma participação de 9,83%.
material, planta, 0,86, assim vai. Tem um conjunto deles aqui, para cada um deles tem esse valor. É esse valor depois que é ponderado com aquele índice que a gente compara, por exemplo, no caso de pessoal, com o índice no mês do IPCA vigente, para ver a ponderação e o valor final. Depois soma todos eles, aí calcula o IST daquele mês, comparado com o mês anterior, essa variação, então, que a variação deve ser reajustada. Aí que tem uma estrutura de como é que foi feito e as obrigações que tem que estar na análise. Primeiro, tem que fazer a análise da representatividade do serviço de telecomunicações. Foi feita a análise e a decisão da área técnica foi de manutenção das mesmas concessionárias do STFC e das PMS do SMP como referência para o cálculo do ST das despesas que compõem esse vetor. Pode clicar aí? A motivação clara que eles colocam está aí nessa figurinha, onde a representação por quantidade de acesso, ou seja, os serviços de STFC e SMP dessas empresas são os mais representativos para o setor, detendo juntos aproximadamente 91% do total de usuários nos anos 2009 e 2010, que é o ano oficial, o qual foi encaminhado esses balanços. Então, eles mantiveram, porque ainda a representação do Serviço de Comunicação Multimídia e do Serviço de TV por assinatura, no seu conjunto, é praticamente inexpressivo frente à composição desses índices. Eles defendem que deve ser mantido para os próximos 3 anos. O segundo item é a análise da representatividade das estruturas de despesa das empresas de telecomunicações. Também fizeram análise e chegaram à conclusão da manutenção do conjunto de rubricas de despesas contábeis estabelecido no anexo 2 dessa norma. Se lá olharmos, por que eles resolveram fazer isso? Na regulamentação, há a possibilidade de incluir novas despesas, no que tange a análise da representatividade daquela estrutura que a gente mostrou lá atrás, pessoal, de equipamentos, etc., se deve ser incluída nova despesa ou não. Eles também foram identificados que não há nenhuma sugestão nesse sentido. Nós damos um exemplo aí de como é que isso ocorre, caso seja necessário. Imagine essas duas primeiras linhas, que são as despesas pré-existentes naquela tabela, como eu mostrei, que é a atual. Caso houvesse uma nova despesa, como essa despesa 3, que no conjunto de todas as empresas, aí, simbólicas, mas no nosso caso aí viria a Embratel, a Telemar, a Brasil Telecom, a Telesp, todas as empresas móveis cotadas a PMS, elas chegaram no final lá representadas 22% e 42,5%. A regulamentação diz que os outros, que está lá embaixo, quando ele ultrapassa a 10%, há necessidade de se indicar, talvez, a inclusão de nova despesa. Nesse caso hipotético, como se tivesse. Não tem, porque a despesa número 3 tem 24%. Aí sim, a análise que eles fizeram, caso isso ocorra, ela é maior do que alguma despesa existente, essa despesa nova seria levada em conta, porque ela tem importância na ponderação desse novo índice. Assim que foi feito para todos os casos, ou seja, um a um daquelas despesas que compõem o vetor, foi analisado e eles chegaram então a essa conclusão da manutenção do conjunto de todos esses status dessas rubricas aí existentes. O terceiro passo, também importante, é a análise dos índices de preços associados a cada uma dessas despesas, que chamam de rubricas de despesas das empresas de telecomunicações. Deve ser mantido? Clica aí no primeiro, só para a gente ver. Não, pode falar. Aí, no 2. O 2, aí está a estrutura atual para cada uma daquelas despesas, pessoal. Pessoal, foi indicado que tipo de índice que é o índice mais apropriado para fazer a ponderação. O índice de preço ao consumidor amplo, IPCA do IBGE. Material cartão, o IPA de origem, o GDI. E assim vai para cada um dos índices colocados aqui. A análise que eles fizeram para isso foi manter essa estrutura, por quê? Clica agora no 1, aí no 1 tem a justificativa. Após detalhar todos os índices associados às rubricas de despesas contábeis, a área técnica concluiu que não foram promovidas alterações, pois os índices de preço permanecem relevantes e totalmente correlacionados com cada um desses itens contábeis que compõem essa estrutura de despesa desse vetor, que é de acordo com as empresas de telecomunicações envolvidas. O que nós estamos no momento agora, então, apesar de ter feito todas essas revisões para cima das análises, é a revisão desse vetor de participação percentual da despesa de referência das empresas.
Se formos lá, a proposta de um novo vetor de participação percentual da despesa de referência, ao clicarmos aí, é por força regulamentar, como eu já disse, daquele item 7.1 do anexo da resolução, que propõe que um novo vetor de participação das despesas para o cálculo do IST nesse novo triênio, que é o triênio 2012, 2013, 2014. Porque a partir de janeiro do ano que vem não se pode mais utilizar o atual índice que a gente tem, o vetor de despesas que serviu para esse último triênio. Voltando lá na revisão do valor, do 2, aí tem um novo cálculo que foi feito. Então, o pessoal tem uma representatividade hoje de 9,55%. No outro item, nos aluguéis, arrendamentos, seguros, ficou em torno de 8,02%, de todas essas empresas que compõem, assim vai. Agora, nós temos esse vetor aqui, que compõe esse novo índice. Mas, na soma dele, nos arredondamentos que são feitos, são arredondamentos para 4 dígitos. A gente vê lá no final que ultrapassou a 100%, ficou 100,02%. A regulamentação diz claro que não pode ultrapassar de 100%, tem que fazer, então, um ajuste interno dessas rubricas associadas a cada despesa, para ver qual a mais adequada que possamos, então, utilizar para fazer o arredondamento chegar a 100%. Então, aí no 3, especificamente, foi arredondado para dar 100%. Qual foi o item que foi utilizado? No passado, não estava muito bem divulgado, às vezes tinha dificuldade daqueles que acompanhavam os índices da Anatel saber onde a Anatel estava fazendo o arredondamento. Mas eles utilizavam esse índice do 5.1, equipamentos, comutação, equipamentos e meios de transmissão, equipamentos terminais, equipamentos de informática, que na representação é de 23,45%. E agora estão sugerindo que a gente adote outras despesas operacionais, inclusive financeiras, para que a gente tenha arredondamento aí, e não no índice que tem a maior representatividade. A justificativa é que, logicamente, a inferir no índice que tem menor representatividade, a tendência é que um indicador, que é o que a gente está buscando, é ter esse ST, o ST seja mais aderente possível ao período a sendo adotado para verificar os reajustes dessas operadoras. Aí no meio, no 4, tem os valores, a gente fez a comparação. Se continuássemos utilizando o arredondamento lá naquele índice anterior ou com o índice novo, a diferença é mínima, mas mesmo assim ela é menor. Isso torna importante dizer que o IST futuro poderá vir ser valores ponderados a menor do que o IST atual. Isso é importante em termos de reajuste. Por último, a análise da metodologia de cálculo do IST, a manutenção da metodologia de cálculo também do IST. Também foi analisado pela área técnica, após o detalhamento de toda a metodologia de cálculo, com os procedimentos de arredondamento e truncamento das casas decimais. A área técnica propõe, então, sua manutenção por considerá-la adequada e representativa, que são os 4 dígitos, e também na sugestão, concordando de a gente mudar para a atual, aquela que tem a menor representação. Então, a parte final, que é importante, a gente agora comparar, que é o 2, qual o peso que tinham os indicadores que são usados para fazer a ponderação, os indicadores conhecidos do público, com o nosso indicador das despesas de todas as operadoras que compõem esse índice. Antigamente, eu diria até agora, até para o último mês de dezembro, aquele vetor tinha como ponderação forte 47% IPCA, 3,7% INPC e vai. Nesse novo, o IPCA vai ter um ponto mais forte, mais peso do que no vetor anterior. Também o INPC vai ter um ponto mais peso, o IGP-M, ao contrário, caiu, de máquinas também aumenta, isso em função das despesas constantes no balanço das operadoras de 2009, que é o valor que nós estamos usando como valor para definição, como base para a definição desse novo indicador. Com isso, o que tem aí no 5, esse é o que vai sair como proposta, né, do novo percentual, esse novo vetor que vai ser, então, comparado, esses vetores aqui de despesa, com o vetor existente para cada um deles, daqueles índices atuais que nós temos. Então, a proposta é a manutenção do conjunto desses indicadores contábeis e do conjunto desses índices de preço associados às respectivas defesas. Ambos já
estabelecidos no anexo 2 da norma do IST, e a adoção do novo vetor de participação percentual da despesa de referência atualizadas, que eu acabei de apresentar, está aí em anexo, a ser aplicado para o cálculo de IST nesse triênio 2012, 2013, 2014. E a publicação em ato da observação descrita no 3231 acima, junto ao novo quadro que atualiza o vetor de participação percentual da despesa, conforme também o mesmo anexo, para tornar isso claro, para que todos saibam onde é que nós estamos fazendo o ajuste cada um dos meses quando sair o resultado do IST. E a explicitação pela SPB, endereço eletrônico da Anatel, de todos os procedimentos de arredondamento e troncamento que nós estamos utilizando aqui nesse cálculo para facilitar o acompanhamento da sociedade. Há um anexo aí, só para ver, um anexo que vai sair, que está aí, que nós indicamos na matéria, e, que é o final. E no finalzinho nós colocamos aquele amarelinho para deixar claro que aqueles que queiram acompanhar vai ter acesso de forma transparente a toda a forma de metodologia de truncamento adotado pela Anatel. É isso. Debate. Na verdade, está sendo feita uma nova estrutura de ponderação para cálculo do IST. Pelo que eu vi no voto, as alterações são muito pequenas em relação à ponderação do item anterior, já que o IST ele é calculado pela própria agência, quer dizer, a agência calcula as variações, depois vai ter que coletar os preços e calcular as variações no sentido de adequar essa tabela. Estou vendo aqui, por exemplo, que de outubro, nos últimos 12 meses, de outubro de 2010 a 2011, o IGPDI, que era o contrato, que era os contratos anteriores, variou 7,89%, e o IST nos últimos 12 meses 5,93%. Então, na verdade, a própria Anatel criou um índice setorial para calcular os reajustes, que calcula sobre os reajustes de tarifas. Evidentemente que isso aqui ainda tem a discussão do fator X, que é a questão da produtividade. E eu considero que esse índice é um índice bastante apropriado para medir os custos em telecom. Quer dizer, então, a ponderação muito importante, esse aprimoramento e para vocês terem uma ideia, os outros índices, o IBGE, no caso do INPC, faz a cada 10 anos, e a perspectiva de consumo muda muito rápido, né? Antigamente a internet não tinha peso nenhum na estrutura de ponderação do INPC, o IBGE teve que fazer uma mudança no custo de telecomunicações. Então, eu acho importante a apresentação do Jarbas em relação a isso. Estamos em debate ainda. Conselheiro Jarbas, seria duas perguntas. Uma é que tem uma repercussão setorial, esse ato, né, é muito importante, e dada a repercussão setorial, se ele não teria que passar pela Procuradoria. A outra é, também dada a importância dessas correções, se não teria que ter consulta pública. Bom, o entendimento que nós tivemos, como nos anteriores, que assim teve também da Anatel, quando definiu aquele de 2008, ou de 2009, no cálculo feito em 2008, com base em 2006, não, porque são valores que a própria Anatel utiliza, independentemente do debate que você vai ter com o público em geral. Porque esse vetor é criado pela própria Anatel, da mesma forma como o IBGE cria para o IPCA e etc. O INPC. São valores tornados públicos, para que eles saibam como é feito, mas não tem interferência na discussão. Porque o debate, a discussão é feita com a obrigação de todas essas empresas que compõem as despesas desses índices, que são as concessionárias, que têm a obrigação de caminhar para a Anatel, em todos os anos oficiais, também as empresas móveis que detêm PMS. O que está se discutindo aqui é que se deveria alterar todas essas condições ou não. O nosso entendimento foi que, assim como no passado não houve essa interação, essa discussão, porque o regulamento não está sendo mudado em nada, o regulamento está vigente, não estamos propondo nenhuma alteração do regulamento, simplesmente a atualização de um índice baseado nas informações que essas empresas são obrigadas a caminhar para a Anatel. Com relação também à repercussão setorial de encaminhamento para a Procuradoria, como nós entendemos que é extremamente valores, as discussões basicamente técnicos naquilo que compõe o item, não vislumbramos nenhuma questão do ponto de vista jurídico que precisasse ter o envolvimento da Procuradoria nesse caso, por isso nós não encaminhamos. E também o outro motivo é porque nós estamos com isso já pronto para utilizar a partir de janeiro do ano que vem, 2012, já que os que nós temos hoje vale até
a dezembro desse ano, que será calculado do ano que vem. Então, as empresas e todo mundo tem que estar sabendo que a partir de janeiro de 2012, qual vai ser um índice que vai ser utilizado para calcular o IST de janeiro de 2012 subsequentes. Sim, eu gostaria de ouvir a Procuradoria com relação à repercussão setorial e o parecer dela. Se eu não me engano, acho que já temos até parecer sobre exatamente esse caso. Acho que na vez anterior em que se alterou a composição desse índice. Como não está havendo nenhuma alteração na resolução do IST, portanto, ele não tem que passar obrigatoriamente por consulta pública. E por não ser uma modificação na resolução, não é obrigatória a passagem pela Procuradoria. Eu acho que, se não me engano, foi isso que nós falamos da outra vez. Já faz alguns anos, acho que 2 ou 3 anos mais ou menos. E com relação à repercussão setorial, assim, evidentemente é um índice que impacta o setor, mas isso não quer dizer que tem uma repercussão do ponto de vista jurídico, né? Toda repercussão, toda decisão da agência impacta o setor como um todo. Mas se não tiver nenhuma dúvida jurídica, como não há nesse caso, visto que todas as regras para cálculo do IST já estão na resolução, e não foi suscitada nenhuma dúvida pelo Conselho Diretor, não vejo a obrigatoriedade de passar pela Procuradoria. Caso algum conselheiro nessa reunião tenha alguma dúvida, nós poderemos responder. Não, a minha pergunta é a seguinte: porque a repercussão setorial, quem determinou foi a própria Procuradoria, né? Determinou que tudo que tivesse repercussão setorial teria que passar obrigatoriamente pela Procuradoria. A minha dúvida este tema é um tema que tem que passar pela Procuradoria ou não? Pela portaria que nós fizemos, se não me engano, acho que em 2009, em que pré-estabelecemos alguns casos em que a Procuradoria considera que há repercussão setorial, essa hipótese não está enquadrada. Tá bem, obrigada. Debate. Eu já, pelo que aqui não há inclusão de despesas novas dessa ponderação. Não. Então não tem Mudança de sentido. Só de valores. É só uma questão de coleta de Informação nos balanços. Informações do balanço para ponderar. Eu acredito que se a gente fosse alterar a estrutura da ponderação, aí nós precisaríamos fazer talvez uma consulta pública. Mas nesse caso é apenas coleta de dados, de informações para fazer uma nova estruturação de preços e inclusive vai estar disponível esses dados para quem quiser acompanhar. Mensalmente. Então vamos, mais alguma coisa? Em debate. Em votação? Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Acompanho o relator, dados os esclarecimentos da Procuradoria. Então, 5.16, fica aprovada a proposta de revisão da norma do Índice Setorial de Telecomunicações nos termos da análise do relator. E eu pediria ao relator que, a hora que disponibilizasse a análise, disponibilizasse também a apresentação junto ao voto. Obrigado.